Olá, chegou a hora. Sejam todos bem-vindos a mais uma programação do Projeto Restaura. Nós estamos aqui com o nosso estudo bíblico, Jesus, Restaurador da Vida. Hoje um tema muito especial. Qual o tema que não é especial? Qual o tema que não é maravilhoso? Mas nós vamos falar de salvação. Então, que Deus abençoe a sua vida, por você ter feito essa escolha, por você ter decidido estar presente neste momento, para aprender um pouco mais da palavra do Senhor e fortalecer a nossa fé. Porque todas as vezes que nós buscamos a palavra do Senhor, nós saímos fortalecidos, nós saímos preenchidos, né, com o poder do Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos e vamos ouvir agora o hino Restaura. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez para esse estudo tão importante da Palavra de Deus. Obrigado a você que está conosco em mais um tema, a você que começou essa caminhada com a gente. Com certeza é uma caminhada de bênçãos, uma caminhada de êxito, uma caminhada de vitória. Obrigado a você que é instrutor bíblico ou instrutora bíblica, que está acompanhando essa pessoa, que está coordenando essa classe bíblica, esse pequeno grupo. Muito obrigado, a gente forma aí uma dupla missionária e juntos nós queremos aprender da palavra de Deus. A gente aprende também ensinando, aprende participando, claro, e é por isso que estamos juntos, para que todo mundo cresça em Cristo, cresça na fé, cresça na comunhão, no relacionamento e também na missão. Vamos orar para começar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, porque agora podemos abrir a Bíblia Sagrada e estudar um tema importante. Que o Espírito Santo nos ilumine, abençoe cada pessoa que está conosco agora, em nome de Jesus, amém. Amém. Sabe que Stanley, o nome dele era Stanley, ele estava trabalhando no andar 81 do World Trade Center, ali em Nova York. E ele estava trabalhando naturalmente, um dia normal, como outro qualquer. Mas, de repente, ele toma um susto. Entrou no seu escritório um avião. Você imagina isso? Bom, o famoso 11 de setembro marcou a história do mundo. Não é verdade? Mas tem um detalhe. Para Stanley, a situação foi bem diferente.
Quando ele sentiu o impacto do avião entrando no seu escritório, na sua sala, ele se jogou embaixo de uma mesa e não viu mais nada. Mas depois que acalmou um pouquinho, ele respirou dizendo: graças a Deus que eu estou vivo. Respirou fumaça, uma situação muito, muito desesperadora. E ele sai e começa a descer as escadas em direção à rua. E quando ele está descendo, em alguns andares mais para baixo, ele encontrou um outro colega que estava muito ferido. Ele passou pelo colega, desceu mais um andar e voltou rapidamente e disse: eu vou te ajudar a sair daqui. E o colega disse assim: não, vai embora, porque se você ficar aqui, morreremos nós dois. Ele falou: não, vou te ajudar. E ele calmamente volta, pega o amigo e juntos, abraçados, vão descendo andar por andar, escada por escada, e finalmente eles saíram lá na rua. E quando saíram, o prédio desabou. Que coisa impressionante, né? Sabe que a salvação é assim. Quando você aceita Jesus e é salvo, você precisa ajudar outra pessoa. Você precisa estender a mão para outra pessoa, para que outras pessoas também sejam resgatadas, sejam salvas. E é justamente essa parceria de ajudar um ao outro na caminhada cristã, é justamente essa vida de comunhão com Deus, de relacionamento e de missão, que enche o nosso coração de paz. A paz que cura e a paz que restaura. Hoje falaremos sobre isso. Fique atento no estudo e daqui a pouco eu volto com você para mais uma participação especial. Até já. Que responsabilidade, né? Ainda bem que nós temos o nosso instrutor, querido pastor Nilson, que vai compartilhar com a gente essa palavra. E, pastor, você vai nos ajudar hoje um pouquinho, tem nos ajudado, né? Nesse caminho da salvação, a fortalecer a nossa fé, né? Nos ajuda a compreender a palavra do Senhor. Então, seja bem-vindo e a palavra é com você. Amém. Boa tarde, Miriam. Boa tarde a todas as irmãs e irmãos presentes. Para mim, na verdade, é um privilégio, é uma honra poder estar compartilhando com vocês um pouquinho da palavra de Deus e crescendo juntos, né? Eu não considero um trabalho fazer isso. Para mim é um privilégio, na verdade, poder falar da palavra de Deus, estudar junto com vocês. Então, não é cansativo, é uma bênção. Então, consegui organizar minha agenda aqui para estar com vocês nesse horário. E logo depois que termina aqui, eu já sigo a agenda aqui do distrito. Mas para mim é uma honra poder parar um pouquinho aqui, estudarmos juntos a Bíblia, fazer essa dupla missionária com o pastor Luiz Gonçalves aí. Muito bom. Saudação especial aí para a Sandra, né, para a Carolina, para o Ricardo, sempre acompanhando aí com a gente, né? E a irmã, né? A Elinda, o Walter, a Flávia, a irmã Maria Ventrelha, Flor Bela também participando, né? Saudação especial aí para a Rosa, para a Virgínia, para a Emanuele, para a Sara. São pessoas muito amadas por Deus que estão participando aí da Missão Caleb, né? Recebendo para poder também distribuir com outras pessoas. Eu achei fantástica essa ilustração que o pastor Luiz Gonçalves colocou, que quando a gente é salvo, a gente trabalha para salvar outros, né? E aquele amigo ali, mesmo em face da iminente destruição daquela torre, daquele prédio, ele colocou foco em salvar alguém e conseguiu salvar alguém. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Eu quero contar com a ajuda de vocês para a gente poder ler os textos bíblicos. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, estão conseguindo me ouvir bem, Miriam? Sim, né? Tá perfeito, né? Ok, só para confirmar, porque hoje eu estou com fone, aí só para ver se com fone está melhor ou não, se está normal. Maravilha. Então, vou contar com vocês aí com a Bíblia na mão para a gente poder estudar Jesus e a salvação, porque não existe salvação em nenhum outro nome. Jesus é o nome principal da salvação, e quando nós somos salvos, nós recebemos paz em nosso coração. A parábola, sempre eu estou percebendo que os estudos estão colocando uma parábola ali, um texto maior, para a gente dar uma analisada, e eu queria só trazer dessa parábola alguns insights diferentes ou
ou assim, que me chamam a atenção, que às vezes não está muito explícito no texto, mas também faz sentido. Por exemplo, a Bíblia conta 3 histórias em Lucas 15, e as 3 histórias têm a ver com pessoas perdidas, ou algum objeto perdido, ou um animalzinho perdido. A primeira história é da moedinha perdida, a segunda é da ovelhinha perdida, e a terceira história é do filho perdido. Então, se você observar o capítulo 15 inteiro, coisas perdidas são encontradas. E a consequência natural depois que isso acontece é festa, né? Então, a mulher, quando encontra a colecionadora de moedas, ela perdeu uma moedinha da sua coleção, né? E quando ela acha, ela faz uma festa, porque ela achou a moedinha que estava perdida. O pastor de ovelhas, que tinha 100 ovelhas, deixa as 99 e vai atrás da única ovelhinha que se perdeu. Encontrando, chama os amigos e faz uma grande festa. Essa é uma história muito conhecida. E depois, a do filho perdido, né? Que nós já até falamos um pouquinho sobre ela numa lição passada aí. O homem tinha 2 filhos e um deles acabou pedindo a herança, indo embora, os 2 recebem a herança, e os 2 filhos, a gente aprendeu, que estavam perdidos. Só que o filho das prostitutas ali, que gastou os bens com as meretrizes e no mundão lá fora, ele volta e participa da festa, e o filho que estava dentro da fazenda não queria se alegrar e não queria participar da festa. A única certeza que a gente tem nessa história é que o filho perdido, o pródigo, foi aceito. E o filho que estava em casa, aparentemente não entra na festa para se alegrar, aparentemente continua perdido. Mas a parábola termina sem uma conclusão. Algo muito importante que me chama a atenção, em especial quando a gente lê o livro de Jó e também os escritos de Ellen G. White. Ellen White menciona, e o livro de Jó também dá essa base, de que existem outros mundos que Deus criou também, e que, embora sendo tentados pelo tentador, eles não caíram em pecado. Ou seja, Deus não criou apenas vida na Terra, Deus criou também outros mundos, lugares onde existem outros seres humanos vivendo e tal, além do trono dele, do reino celestial, onde estão os anjos. Isso aí é algo que fica muito claro nos escritos de Ellen White. O livro de Jó também dá uma noção, quando fala que Deus estava reunido com os filhos dele, e aparece Satanás lá nessa reunião e tal, e Satanás aparece como representante da terra. Então, a ideia por trás do livro de Jó é que representantes dos mundos estavam reunidos nesse concílio com Deus, e Satanás ousadamente entra naquele concílio como se fosse o representante dessa terra aqui caída. Então, é nesse contexto aí. Nesse contexto, quando a gente imagina que outros mundos existem e que eles não caíram em pecado e só o nosso, olha que extraordinária essa parábola da ovelhinha perdida. O pastor, Jesus Cristo, deixa todos os mundos que estavam seguros do pecado e vem para o único planetinha, a única ovelhinha que se desgarrou de toda a vasta criação, o planeta Terra. Você já parou para pensar por esse ponto de vista, que a Terra é a única ovelhinha perdida no universo que se afastou, que se distanciou, e que o sumo pastor Jesus Cristo deixa a sua glória lá no céu e ele vem para a Terra para poder resgatar todo esse planeta por meio do plano da salvação sendo executado por meio dele. Então, quando você pensa na Terra, em comparação com essa parábola tem uma dimensão muito maior, a parábola da ovelhinha perdida. Coloca a ovelhinha perdida como a Terra, e as 99 ali como os mundos que Deus criou que não precisavam de um Salvador porque já estavam salvos. Então, Jesus ele deu a sua vida por cada um de nós. E isso é maravilhoso. Bom, eu quero pedir aí a ajuda da Miriam, vou pegar aqui na sequência aqui dos nossos quadros, vocês estão com a Bíblia na mão, né? Só para a gente fazer um passeio aqui pela Bíblia para podermos embasar melhor esse tema, tá bom? Romanos 5,12, Miriam, se você puder ler para a gente, Romanos 5, verso 12, tá bom? O próximo texto é Jeremias 2:22. Eu acho que é o Ricardo que está aqui, na sequência? Pronto. Ricardo, se você puder ler para a gente Jeremias 2, verso 22, tá bom? Logo depois da Miriam. Aí a irmã Carolina também está aí, irmã Carolina? Tá, consegue ler para a gente o texto bíblico? Ok. Sim. Então, irmã Carolina, a senhora lê para a gente, por gentileza, Romanos 5, 17 a 19, tá bom?
Romanos 5, 17 a 19. E a Sandra pode ler para a gente, Sandra, por gentileza, Efésios 2, verso 8, tá bom? Efésios 2, verso 8, vai ser a Sandra distribuir a palavra para que todos nós possamos participar. Irmã, é isso? Não sei se é o nome certo, né? Eu acho que eu estou acertando ou não. Leia para a gente, por gentileza, aqui, Atos 3,19. Pode ser, irmã? Atos 3,19. Tá Sim, bom? pastor. Ótimo. A Elinda vai ler para a gente João 8,32. Tá bom, Elinda? Já deixa marcado aí, João 8,32. E a Rosa vai ler para nós aí, Rosa, 1 Coríntios 15, verso 20 até o 22. Tá bom, Rosa? 1 Coríntios 15, 20 a 22. E o Walter, você pode ler para a gente também, Walter? O Walter pode ler 2 Coríntios 5, 17. Se possível aí, Walter. 2 Coríntios 5, 17. Deixa guardadinho aí, daqui um pouquinho você lê. E, para finalizar, a irmã Maria Ventrelha, se puder ler para nós, Maria, lê para a gente Romanos 5:1, ok? Romanos 5:1. Tá? Então, vamos começar aqui com a Miriam, para a gente fazer um passeio pela Bíblia. É muito bom a gente poder abrir a Bíblia, navegar pelos vários versos aí, e o conhecimento vai se ampliando, né? Vai se encaixando as peças. Então, Miriam vai ler para a gente Romanos 5:12. Vamos lá. Portanto, posso falar? Pode. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a consequência final do pecado exatamente é a morte. A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha que detalhe interessante. Algumas pessoas já disseram assim, pastor, mas eu não estava lá quando Adão pecou. Por que eu sou culpado? Eu não tenho nada a ver com Adão e Eva. Eles pecaram. Por que eu sou culpado se eu não existia naquela época? Olha que interessante. A resposta mais simples que você pode dar para alguém que fala uma questão dessa é: mas você também não estava lá quando Jesus morreu na cruz e a salvação se estendeu para você também. Então, Romanos deixa claro que por um só homem veio o pecado e a morte, e por um único homem também veio a vida eterna e a salvação pela graça. Olha que maravilha. Não estávamos lá também, perto da cruz, mas a salvação se estende a nós. Então, essa é a graça de Deus e a maravilha do amor de Deus. Ricardo, lê para a gente, então, aí na sequência, Jeremias 2:22, por gentileza. Sim, Jeremias 2:22. Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes, eu acho que é assim que fala, amontoes potassa, continue a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Uau, esse texto aí está falando claramente de que nós podemos usar qualquer tipo de produto de limpeza. Ricardo leu sobre produtos de limpeza que eram usados na época da Bíblia ali. Você pode usar salitre, pode se lavar com qualquer tipo de produto químico, produto de limpeza, que o seu pecado não vai sair de você. Porque um produto, uma água, não é suficiente para limpar o pecado. Então, nós não podemos resolver o nosso próprio problema do pecado. Precisamos de Jesus. É isso que Jeremias 2:22 está deixando claro para nós. Só ele pode resolver o problema do pecado. Carolina, você agora aí para a gente, Romanos 5:17 a 19. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só se tornarão justos. Uau, que texto bíblico fantástico esse aí, né?
Pela desobediência de um veio a morte, pela obediência de um veio a vida eterna, e isso foi por meio de Jesus Cristo. Então, Deus envia o seu Filho para poder resolver o problema do pecado. É assim que Deus lida com o pecado, entregando o que ele tinha de melhor para poder nos salvar. Então, percebam que o ensino bíblico sobre o plano da salvação ele é extremamente simples da gente entender. Não tem nenhum mistério. Os textos que vocês estão lendo são textos simples que a gente precisa entender e assim também ensinar a outros. A Sandra vai ler para a gente agora Efésios 2:8, não é isso, Sandra? Sim, vou ler. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Uau! Como então que nós somos justificados e salvos? Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um presente de Deus. A Bíblia é um livro tão maravilhoso que você não precisa fazer 4 anos da faculdade de teologia para você entender o plano da salvação. O plano da salvação descrito na Bíblia pode ser entendido por todas as pessoas. E o verso que a Sandra leu é muito claro, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um presente de Deus. Quem ficou aí com Atos 3,19 para ler? Na sequência. Pronto, pode ler. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Uau, muito simples, né? O plano da salvação. Arrependei-vos e convertei-vos, e os pecados de vocês serão cancelados. Nós vamos até estudar mais para frente um tema que fala sobre arrependimento, né? Sobre confissão, sobre perdão. Arrependei-vos e convertei-vos. O que é uma conversão? É a palavra metanoia no grego. Não sei se você já ouviu falar dessa palavra metanoia. Metanoia tem a ver com uma mudança radical na vida. Você está indo numa direção e você descobre um caminho melhor, por mais que seja um caminho mais difícil de trilhar, mas é um caminho melhor, que o resultado vai ser melhor. Aí você gira a sua vida 180 graus e retorna. Então chama-se no grego de metanoia. É uma mudança de rota, uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. Então é isso que nós acabamos de ler. Bom, o próximo texto é João 8,32, texto bem conhecido. Quem vai ler para nós? Eu acho que é Elinda, né? Pronto, abre aí, Elinda, o microfone. João 8,32 diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uau, muito simples, né, Linda? E a Bíblia diz assim, ó, Jesus disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade não é um ensinamento, não é uma filosofia. A Bíblia diz que a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. Então, se a gente conhecer Jesus, a gente vai conhecer tudo aquilo que Jesus, nós vamos acreditar em tudo aquilo que Jesus acredita e ensina. Então, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando a gente conhece Jesus, ele nos liberta. E quando a gente segue os ensinos de Jesus, aí é a libertação total, porque você não vai guardar só para si, mas vai ensinar a outros. 1 Coríntios 5, 20 ao 22, é a Rosa que vai ler, é isso? É 5 ou 15, pastor? Aliás, deixa eu conferir aqui. É 15, exatamente, perdão. É 15. Sim, pastor. 1 Coríntios 15, verso 20 ao 22. Ok. Assim diz a palavra. Mas, de facto, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Rosa. Muito claro esse verso. Todos morrem em Adão por causa do pecado de Adão, mas em Cristo todos serão vivificados, ressuscitados e salvos. Percebem que o centro, o que esse ensino quer dizer para a gente? Que o centro de toda e qualquer pregação ou estudo bíblico que você vier a dar tem que ser Jesus Cristo. Então, vai falar sobre profecia? Jesus tem que ser o centro desse tema. Tanto é que o nome de Jesus é mencionado dezenas de vezes no livro de Apocalipse. E o erro de, muitas vezes, quem vai ensinar a profecia é tirar Jesus da equação da profecia. Jesus é o centro.
Se você tira Jesus do contexto, vai sobrar só um monte de gráficos e informações e símbolos. Jesus é o centro de tudo. Bom, próximo texto aqui, ó, 2 Coríntios 5,17. Quem vai ler para a gente aí? Eu. Pronto. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ô, Walter, excelente. Obrigado, Walter. Esse texto aí eu gosto demais de ler, né? Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. É a mesma coisa que a pessoa disser assim, pastor, eu queria tanto começar uma vida nova, mas com a experiência que eu tenho hoje, eu não cometeria os mesmos erros que eu cometi quando eu não tinha tanta maturidade espiritual. Então, o batismo, o novo nascimento, né? Ou mesmo para aquele que já é cristão, uma santa ceia, é uma oportunidade que Deus nos dá de nascermos novamente, de começarmos de novo um novo ciclo de vida, né? Nova criatura em Cristo. Bom, o último verso é Romanos 5:1. Quem ficou com Romanos 5:1? Pode. Eu acho que é a Maria, não é isso? Sim, pastor. 5:1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Olha só, fechando com chave de ouro aí, a Maria. Sendo justificados pela fé, nós temos paz com Deus. É isso que acontece. Quando Amém. você sente a certeza da salvação no seu coração, você vai ter paz, mesmo em meio à tempestade. Não significa que você não vai ter tempestade, mas você vai ter paz no meio da tempestade. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então significa que quando você tem certeza da sua salvação, você vai chegar na vida de alguém que está atribulado, que está em tempestade, que está em paz, e você chega já levando paz para aquela pessoa. Só a tua presença perto de alguém atribulado já vai comunicar a essa pessoa uma sensação de paz e tranquilidade. Não sei se você já teve esse tipo de experiência, de chegar em alguém muito angustiado e a pessoa já se acalmar só pelo fato de você estar ali com ela. Olha que fantástico isso. É a atmosfera da vida cristã irradiando para quem está perto da gente, ou para as pessoas que a gente se aproxima. Então isso aí é maravilhoso e esse é o plano da salvação estabelecido desde o princípio do mundo. Eu vou compartilhar aqui a tela para vocês, que eu gosto de fazer esse estudo em pelo menos 3 momentos rápidos. É o momento que a gente lê os principais textos da Bíblia, que aí você tem condição de responder as perguntas aqui, né? A segunda parte eu vou ilustrar com alguns slides, só para o tema ficar bem mais amplo, bem mais claro na nossa mente. E a terceira parte aqui é uma parte prática que eu quero ilustrar hoje com um vídeo, tá? Então, deixa eu colocar aqui rapidamente. Deixa eu ver aqui. Compartilhar a minha tela. Achei. Pronto. Salvação. Esse é o tema principal da Bíblia. Todas as páginas da Bíblia praticamente falam desse tema. Salvação pela graça, foi isso que a gente leu. E o hino que eu mais gosto do nosso cenário está aqui o título dele, ó. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar. Que hino fantástico, né? Maravilhosa graça. Então a Bíblia fala que nós fomos justificados pela graça. Percebam que a graça ela tem um peso muito maior, né, do que as obras aqui na balança, né? Então vamos lá. Justificados pela graça, Romanos 5:20, a graça é maior do que as obras, né? Romanos 5:15, a graça é um dom do céu. As obras não justificam, as obras não salvam e a salvação não vem por obras, para que ninguém se glorie. Porque quem tem mais dinheiro pode fazer mais obras boas. Então, se a salvação fosse por meio das obras, então a salvação seria pelo mérito humano. Quem fizesse mais boas obras, Deus estaria colocando status, né, nas pessoas. A salvação é pela graça. E as boas obras é uma consequência natural da vida daquela pessoa que foi salva pela graça de Deus, né? E aqui Efésios 2:8 e 9 que foi lido, né? Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é um presente, é um dom de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Imagine a pessoa que considera que ela é salva pelas boas obras que ela faz, imagina a vaidade, né? E o orgulho e a tentação.
Então, isso aí é um perigo. E aqui, só para a gente fazer um resumo daquilo que a gente viu, né? A graça de Deus, ela não é só no Novo Testamento, a salvação pela graça, ela é em toda a Bíblia. Por exemplo, a graça no Velho Testamento está aqui, ó. Gênesis 6:8, Noé achou graça diante de Deus, né? Salmo 6:4, Davi clama pela graça salvadora de Deus. Isaías 60:10, a graça como fonte de misericórdia divina é apresentado lá. Isaías 53, Jesus é o Cordeiro anunciado, salvação por meio do Cordeiro, por meio da graça. E no Novo Testamento, os gentios aqui que foram salvos pela graça, Atos 15:11, né? A graça como um dom de Deus, nós lemos, né, Efésios 2:8. A graça transborda em misericórdia. Lembra de um texto de Paulo que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? Olha que maravilha. Jesus é o Cordeiro revelado. Lembra que uma das acusações dos mestres da lei, dos fariseus, a Jesus era: esse homem é glutão, comilão e amigo de pecadores. Então, se eu falo para algum pecador, para alguma pecadora, Jesus é o nosso amigo, ele quer ser o nosso amigo, ele é o nosso Salvador. E para finalizar aqui, alguns passos para a salvação, alguns passos importantes para a salvação. Em primeiro lugar, crer em Jesus. É muito simples a Bíblia, está aqui em Atos 16. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O segundo passo para a salvação está, cadê? Segundo passo para a salvação, arrependimento. Atos 3:19, está aqui, ó, o arrependimento como o segundo passo para a salvação. Terceiro passo, confessar os pecados. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e o sangue de Jesus nos purifica de toda a iniquidade. Terceiro passo, aliás, o quarto passo, guardar os mandamentos de Deus, né? E o quinto passo, ser batizado. Sexto passo, ser perseverante, ou seja, aquele que perseverar até o fim, diz a Bíblia, é esse que vai ser salvo. Maravilha, né, irmãos? Que bênção. Louvado seja o nome de Jesus por isso, tá bom? Eu gostaria de encerrar aqui, pessoal, com um vídeo. Esse vídeo ele é muito impactante. Aliás, eu teria 2 vídeos para passar, mas não vai dar tempo de passar hoje. Em um outro tema que entrar o tema da salvação, eu vou colocar esse outro vídeo, tá bom? Mas é um vídeo muito impactante de um filme que eu tenho certeza que vocês já assistiram, mas vale muito a pena a gente relembrar desse filme agora, nesse contexto, tá bom? Então vamos assistir esse filme que ele tem algumas coisas importantes para nos passar. É um filme que conta a história de um soldado adventista. Certamente vocês já viram esse filme, mas se não viram, verão aqui agora pelo menos um trechinho dele, tá bom? Eu vou passar aqui para vocês. Eu tenho que me alistar. Não posso ficar aqui enquanto todos lutam por mim. E os soldados que vivem porque são capazes. Você não é. Você precisa sentar e orar para tudo. Eu já vi pés de milho com físicos melhores. Se tem um problema, você deve ser o problema. Não tenho problema nenhum em usar o uniforme, saudar a bandeira e cumprir o meu dever. Eu só não carrego arma nem tiro vidas humanas. Eu já fiz tudo o que me pediram, exceto uma única coisa. Eu sou tratado como um criminoso só porque eu não quero matar. Você tentou. Não vou tocar no rifle, senhor. Acaba com essa bobagem. Desiste. Não posso, senhor. Já chega, isso acabou! Tô ouvindo! Puxa logo esse gatilho! Não esperem que ele salve vocês no campo de batalha, porque ele, com toda certeza, vai estar ocupado com a própria consciência para poder ajudar. Mas não vou conseguir viver comigo mesmo se não permanecer fiel ao que eu acredito. Eu podia ter matado ele. Podia sim. Assassinato é o pior de todos os crimes. E tirar a vida de outro homem é o pecado mais abominável aos olhos do Senhor. E se fosse atacado? Desse jeito. Não é certo que outros homens tenham que lutar e morrer
Para que eu possa ficar em casa em segurança, eu tenho que servir. Eu tenho a energia e a paixão para servir como um médico. Junto com todos os outros homens, correndo os mesmos riscos, só que enquanto eles tiram vidas, eu estarei salvando. Com o mundo tão empenhado em se despedaçar, não me parece uma ideia tão ruim que eu queira reconstruí-lo, nem que seja um pouco. Eu tenho filhos! Por favor, não! Por favor, não me deixa! Eu não vou a lugar algum! Eu vou te levar pra casa. Você tá comigo, Ralph, tá bem? Eu vou te levar pra casa. Você não tem certeza? Desce ele agora! Soldado Rawls está livre para entrar no inferno da batalha sem uma única arma para se proteger. Uma guerra é um conjunto de circunstâncias diferentes. Jesus disse: eu deixo um novo mandamento a vocês. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Depois de tudo que a gente passou, qualquer homem são imploraria por uma arma. Eu nunca disse que eu era são. Foi sua mãe que te criou? Eu a conheci. Ela me deixou no orfanato aos 5 anos. Nunca mais a vi. Aprendi cedo a odiar. E aprendi a julgar mais rápido ainda, e te julguei errado. Eu tô com medo, eu tô com medo. Vai ajudar com a dor. Não, não, não faz isso! Ande! Anda, Smith, fica comigo! Vem, a gente tem que ir! Você não mata. Isso é tudo. Sim, senhor, é tudo. Você sabe que tem muita gente que morre na guerra? Sim, sim. Quer dizer, essa é a essência da guerra. O Howell e o Doss fizeram isso? Não, foi só o Doss. Doss, o covarde. Só o que eu via era um garoto magrelo. Eu não sabia quem você era. Você fez mais a serviço do seu país do que qualquer outro faria. E eu nunca errei tanto em relação a alguém na minha vida. Espero que um dia possa me perdoar. A maioria aqui não crê nas mesmas coisas que você. Mas eles acreditam demais no quanto você acredita. O que fez naquele cume não é nada menos do que um milagre. E eles querem isso. E não vão querer subir sem você. Estamos esperando, senhor. Esperando pelo quê? O soldado Doss terminar de orar por nós. Vai pra casa, Desmond. Conquistamos o cume. Desmond. É isso, pessoal.
A frase principal, acredito que esse é um filme já conhecido por vocês, né? Conta a história do soldado Desmond Doss, que foi um soldado adventista, que se recusou a pegar em armas para entrar na guerra e ele queria salvar vidas. Ele salvou mais de 70 vidas entre soldados do exército americano e soldados inimigos. Ele não importava quem era. Ele simplesmente salvava e descia por aquela corda. E a frase mais impactante do filme é uma oração que ele faz enquanto ele está descendo ali os soldados feridos por aquele cume, por aquela corda. Ele dizia assim: Senhor, ajuda-me a salvar mais um. Foi a oração que ele mais repetiu. Mais um, Senhor. Ajuda-me a salvar mais um. E aí ele ia para o meio lá da guerra e achava mais algum ferido e buscava salvar esse ferido. Queridos, quando a gente entende a salvação e o que Jesus fez por nós, a gente não quer guardar, é algo que está explodindo dentro de nós e a gente quer transbordar para outras pessoas. Então, estamos nesse mundo e estamos em missão, somos embaixadores de um reino. Independente do país onde você mora, cidade ou bairro, independente do lugar, onde for e onde pisar a planta do seu pé, você ali se torna um território, uma embaixada do reino dos céus. Se você está num ônibus, aquele ônibus se torna uma embaixada do reino dos céus. Se você está trabalhando numa casa, aquele território onde você está é uma pequena embaixada do reino dos céus, onde aquele solo que você está pisando não é mais o solo do Reino Unido, mas é o solo do reino dos céus. Porque você está ali como um representante desse reino, para levar de alguma forma a salvação. Se preciso for, use palavras. Mas, na verdade, a Bíblia que as pessoas que estão te observando estão lendo é a sua vida. Então, muitas vezes, a única Bíblia que as pessoas lerão será a nossa vida. Então, quando a gente entende a salvação e a gente entendendo o estudo de hoje, nós vamos querer, pela misericórdia e a graça de Deus, levar um pouco dessa salvação para os outros. E muitas vezes a gente faz isso sem precisar usar palavras, com a nossa vida, com o nosso testemunho. Às vezes, quando você chega no ambiente, as pessoas já percebem um clima diferente, porque você anda numa atmosfera diferente. Que Deus te abençoe, use a sua vida, que Deus te abençoe, Sandra, a irmã Carolina, ao Ricardo, a Emanuele, a cada um de nós, a Flávia, a Miriam, né, ao pastor, junto com a sua família, que estão em missão aí nessa igreja, nessa cidade. Que a bênção de Deus seja sobre todos vocês. E como Caleb, literalmente falando, Caleb já era velhinho, né, aparentemente, né, 85 anos, mas ele diz assim: Senhor, eu tenho tanto vigor como eu tinha 40 anos atrás, me dá aquela montanha com o gigante Arba e tudo. Eu quero a montanha, eu quero o cume. Né? Então, Caleb, ele era muito ousado. Caleb tinha todo o direito de pedir uma terrinha perto do rio ali, para ele armar a rede, perto de um coqueiro, para ficar ali só na manha, né? Só tranquilo. Mas ele pediu a montanha com os gigantes. E você sabe que você conquistar uma topografia no nível mais elevado, uma montanha, normalmente é o lugar mais difícil, porque de lá as pessoas têm toda uma proteção natural e também elas podem jogar pedras, arcos e flechas e tudo mais. Caleb quer escalar a montanha e conquistá-la mesmo com os maiores gigantes da terra vivendo lá. Então, que nós sejamos como Caleb também. E como Desmond Doss, o soldado adventista que, no meio do inferno e da guerra, ele queria salvar mais um. Nós estamos também nessa guerra. Que o nosso coração deseje também salvar mais um. Que a nossa oração seja essa hoje. Amém? A gente vai orar agora, só para a gente fechar esse estudo, e aí abre para perguntas, se vocês tiverem alguma participação, tá bom? Vamos orar? Pai querido, nosso bom Deus, obrigado por esse momento de reflexão sobre a salvação que envolve a graça que vem do céu. A gente entende claramente que a gente não merece essa salvação, é o Senhor Jesus que a merece. Mas o Senhor nos dá, nos presenteia com essa salvação de graça. E que em reação, Senhor, a essa salvação, possamos trabalhar para salvar mais um. Usa-nos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pessoal, alguma participação sobre o tema? Talvez você não tenha perguntas, mas talvez você tenha assim: pastor, nossa, quando eu li esse texto, me veio essa reflexão na mente, me veio esse sentimento, me veio algo no meu coração que eu quero compartilhar. Se
Se você tiver, pode abrir o microfone aí e compartilhar com a gente aquilo que Deus falou ao seu coração nesses momentos de reflexão que a gente teve agora, tá bom? Esse é o momento da gente compartilhar. Oi, pastor. Opa, pode falar. Gente, desculpa, eu não abri minha câmera, que eu estou doente aqui, estou péssima. Mas estou aqui. Eu achei muito interessante esse comentário que o senhor passou aí sobre o Caleb, né? E sobre o filme também, né? Só mais um, né? Se a gente realmente tiver essa consciência de que a gente tem que salvar pelo menos mais um, ou pelo menos um, né? Eu acho que a gente realmente vai concluir essa missão nessa geração. Então, hoje eu fazendo um estudo que eu estou fazendo particular de Êxodo, né? Particular que eu falo porque tem o Reavivados, né? E o Reavivados já está em outro livro. Eu estou em Êxodo porque eu decidi estudar Gênesis e Êxodo na sequência. E eu achei tão interessante quando, no comentário bíblico do pastor Totti Armin e da Rosana Barros, eles comentam sobre a idade, né? Sobre a idade das pessoas, de Moisés, de Arão, e agora o senhor fala de Caleb. Então, a idade, gente, não é fronteira para a gente fazer a missão, né? A gente só tem mesmo que nos disponibilizar para que Deus nos use. E esse estudo, porque a gente não consegue trazer mais um, né? Então, eu vou fazer até um desafio. Vamos orar hoje e pedir para Deus nos colocar pessoas que nós possamos convidar para fazer o estudo com a gente também. O objetivo do estudo não é ser também só mais um estudo, né? O objetivo é que a gente estude, aprenda e compartilhe, né? Então, que Deus realmente possa nos ajudar. Não é fácil, porque realmente a gente convida e as pessoas, né, elas não querem. Mas a gente não pode desistir, né, de convidar, desistir de orar pela pessoa, de ser missão, dentro da missão que a gente exerce, como o senhor falou. Quem está no Reino Unido está no Reino de Deus, onde a sua presença estiver. Gostei muito. Obrigada, pastor. Amém. Pessoal, e eu tenho um sermão até que eu falo sobre as orações que Deus sempre vai dizer sim. E se tem uma oração, uma delas é a seguinte, quando você diz assim, Senhor, ajuda-me a salvar mais um. Se você fizer essa oração todos os dias, Deus me mostra alguém para que eu possa, de alguma forma, testemunhar, usando palavras ou não, mas que eu possa testemunhar. Senhor, me mostre, que eu possa encontrar essa pessoa. Pode ter certeza que no desenrolar das semanas, dos meses, dos anos, dos dias, Deus vai te mostrar essa pessoa. E você não vai encerrar o ano sem poder ter ajudado alguém a conhecer um pouco mais do plano da salvação. Quando essa se torna a nossa oração diária, você não precisa se preocupar em sair caçando as pessoas. Deus vai mostrar essa pessoa para você. Deus vai criar uma situação ou uma circunstância onde você vai se encontrar com essa pessoa e você vai saber claramente que é por essa pessoa que você estava orando para Deus te mostrar. Então, faça essa oração todos os dias. Deus só quer disponibilidade. Deus não precisa de habilidade, capacidades, diplomas, títulos doutorais. Deus não precisa de nada disso para te usar. Deus só precisa de disponibilidade. Senhor, eu estou aqui. Não sei fazer muita coisa, mas eu quero salvar mais um. Me mostra qual é essa pessoa. E Deus vai te colocar dentro do contexto para você poder fazer. Alguém mais quer comentar um pouquinho da sua impressão? Aquilo que o Espírito falou ao seu coração? Eu queria, ao ver este filme, tocou-me, lembrou-me, faz um pouco a minha história. O soldado representa, não é, a força, e que ele não desistiu, ele queria fazer alguma coisa como médico, ele achou que tinha que ir, e ele não desistiu, faça aquilo tudo, e isso faz-me lembrar que quando eu estava afastada, houve alguém que também se dedicou assim, mesmo eu sendo rude, mesmo eu não querendo e tendo as atitudes que eu tive, por isso é que me vieram as lágrimas. Olhando para esse soldado, olhei para essa pessoa que não desistiu, que sempre estava ali, mesmo eu falando mal, mesmo eu dizendo que nem sequer queria ouvir falar da palavra de Deus. E ela não desistiu, e eu louvo a Deus. E isso tocou-me, porque um dia disse a Deus, Senhor, houve alguém que não desistiu de mim e eu voltei. E eu estou a ser egoísta, porque eu também tenho que fazer isso por alguém, para resgatar
seja conforme for, com palavras, sem palavras, em qualquer sítio onde eu puder estar, que eu também possa fazer isso. E realmente tocou-me olhar agora e vendo isso veio tudo, e mesmo ouvindo os versos que os meus irmãos, e então passou-me assim tipo um flash, assim a minha vida, e realmente é verdade, isso fortalece-nos, e este filme realmente ele traz-nos, inspira-nos. Deus, ele arranja qualquer maneira para nos tocar, de nos mostrar às vezes até o que é que ele quer. E o mais me tocou é que este soldado, ele doou-se. E quando ele se doou pela causa que não era dele, que ele tinha consciência disso, então Deus agiu completamente na vida dele. Então era só esse comentário que eu queria compartilhar. Amém. Obrigado, Sandra, por compartilhar esse sentimento e aquilo que Deus falou no teu coração, né, durante esses minutinhos que a gente esteve refletindo, né, na graça, na salvação, no poder de Deus. Se alguém mais quiser comentar aquilo que você sentiu Deus falando, eu acho que acaba ajudando, né, fortalecendo um ao outro, esse complemento. Ok? Então, se não há, Miriam, com você aí. Boa noite, pastor. Desculpa. Temos sim. Elinda. Sim. Boa noite. Para falar um bocadinho do jovem, né, do filme, a gente às vezes uma pequena dificuldade, a gente já fica a reclamar, já desistimos, queremos já deixar tudo para trás, porque Deus não ouviu, porque Deus não gosta de nós, tanta coisa. O jovem foi persistente, apesar de não confiarem totalmente nele, porque numa guerra, entrar sem uma arma, ele tinha uma arma mais poderosa que as armas que todo mundo estava a levar, que era Deus. Mas as pessoas pensaram que era alguém, até chamaram-lhe, parece de tolo, vários nomes, né? Como é possível alguém para a guerra sem uma arma? É para morrer, é suicídio, né? Mas ele mostrou o contrário, por quê? Porque Deus estava com ele. Então, isso é só para dizer que a gente não podemos desistir numa pequeníssima batalha. Por mais que venham grandes batalhas, a gente deve permanecer firme, que nem Jó. Jó passou por muita dificuldade da vida. Ninguém ainda na história passou o que Jó passou. E a gente, mínima coisa, estamos a falar. Então, que sejamos, como dizem, que tenhamos a paciência de Jó, a persistência, que confiemos mais em Deus, que vai valer a pena. Porque, conforme nós dissemos, né? Tudo, até as coisas negativas que acontecem em nossas vidas, às vezes é por nosso bem. Só para falar um bocadinho, eu em Angola sofri 2 assaltos na minha casa. O primeiro assalto foi o mais terrível, porque eu tinha todos os meus filhos em casa e eu estava a preparar uma viagem para minha filha mais velha. Foi operada até de meningite, então tivemos que vir cá para Portugal para operar e uma semana antes sofremos o assalto e levaram todo o dinheiro que a gente juntou, tudo para vir para a operação, então foi algo terrível. Mas o que é que aconteceu? Nós já éramos adventistas, graças a Deus. Então veio um vizinho, ficou muito chateado. E ele disse assim, olha, estás assim, não te preocupes, tem uma maneira dos gatunos, os bandidos, trazer todo o dinheiro de volta para ti. Vamos a um senhor que sabe as coisas, não sei, era para fazer o meu ensinar, não. O importante é a vida. Deus sabe por que isso aconteceu. Deus tem um plano maior para a minha vida e para a minha família. E, na verdade, ele tinha, porque o assalto foi algo positivo, que eu busquei o lado positivo, porque viemos cá para Portugal, graças a Deus, tivemos que ficar, passamos umas dificuldades, porque a minha filha, como estava a fazer terapias de fala, depois da operação, com o assalto, ela ficou perturbada. Então, não conseguia dormir, porque apontaram-lhe uma arma também na cabeça, a criança, né, de 4 anos, era complicado para ela. Mas viemos cá para Portugal, a terapeuta disse, olha, infelizmente vocês não têm que voltar, porque está traumatizada a criança. E ficamos, e hoje a nossa vida está indo bem, graças a Deus, tivemos que vir para cá, e Angola está complicada as coisas. Então,
Deus opera as coisas que acontecem em nossas vidas, vezes por bem de nós. Então, que a gente confiemos sempre que acontecer algo ruim, vamos buscar o lado positivo da coisa, que a gente verá que conseguiremos superar todas as dificuldades, apesar dos apesares, né? Porque a Bíblia mesmo diz, no mundo tereis aflições, mas tendem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se ele já venceu por nós, então é só a gente confiar. Obrigada. Amém. Obrigado, Linda, por compartilhar com a gente. Muito bom. No meio dessa guerra, né, desse mundo, é uma guerra entre o bem e o mal. Deus, ele vai lutar as batalhas. Jesus luta as batalhas dos filhos dele, que ele salvou pela graça. Então, louvado seja Deus por isso. Miriam, contigo aí a parte dos agradecimentos finais. Deus abençoe todos vocês. Nossa, que estudo hoje, né? Eu estou aqui, assim, me segurando. Foi muito bom, né? Faz a gente refletir, faz a gente desejar, né? Que Deus nos habilite, que Deus nos ajude, na verdade, né? A salvar mais um. E que nós estejamos realmente dispostos, né? Na missão e para Deus e para as nossas vidas mesmo, né? Eu agradeço a todos que participaram, agradeço a todos que, né, estão envolvidos no estudo, a mídia, né, quem abre, quem fecha, quem compartilha, muito obrigado, que Deus abençoe imensamente cada um, quem ajuda a recepcionar, todos vocês, a nós, né, que Deus nos acolha com seu abraço grandioso. Eu vou pedir um favor para vocês, nós vamos fazer uma foto com a mãozinha do Caleb, então quem puder, né, tá com a câmera aberta, ok? Nós vamos tentar fazer uma foto onde nós possamos estar. Deixa eu colocar mais para cá. Ricardo, tudo certo para a foto? Sim, só estou esperando mais gente ligarem então, para a gente poder fazer. Eu sou Caleb. Vamos lá, Flor Bela, se puder. Sara, Doraci, Marinela, irmão Walter, Maria, se puderem ligar a câmera e fazer a mãozinha do Caleb. Alguém mais? Então tá, lá vamos, hein? 3, 2, 1 e... Eu sou Caleb. Yes. Muito bem. Nós temos passado vídeos, né, dentro do culto, das pessoas em missão, e aí nós vamos, né, tá passando lá também com a nossa mãozinha lá, que nós estamos na missão. Na verdade, a nossa missão é bem grande, né, e nós temos a missão de levar para os pequenos, né, que os pequenos levem a missão também. Então, nós estamos aqui para nos fortalecer e para a gente ter embasamento também, para estar passando para outras pessoas, né, para a gente salvar mais um. Pastor, muito obrigada, né, até quinta. E boa noite para todos vocês. Boa tarde, né, para quem não está aqui em Londres.